Introdução ao tema do vídeo. Os grandes homens ou figuras públicas importantes marcam a sua época e o período histórico em que vivem ou viveram. O seu pensamento é sempre motivo de curiosidade sobre aquilo que dizem ou disseram. Existem frases que refletem o seu pensamento, ficaram ou ficam registadas na história de cada um e na história em geral. Lembrem de fazer uma resenha histórica sobre figuras importantes de Portugal. E as suas frases mais famosas no contexto em que viveram e algumas particularmente atualizadas nos tempos atuais. Comecemos com Afonso Albuquerque. Em 1503, Afonso Albuquerque chega à Índia, com 3 naus. Em 1506, com 6 naus e 400 homens, tomou Omã e Hormuz. Em 1510, escolhe Goa para centro de expansão. Em 1511, vai negociar preços portugueses em Malaca e, como as negociações não surtiram efeito, conquista a cidade. Já no fim da sua vida, o rei Dom Manuel I informou que ia ser substituído por Lobo Soares, seu inimigo jurado. Intrigas da corte. Com cargo importante oferecido pelo rei Dom Manuel. Ele prevê a sua própria queda em desgraça e os perigos que espreitam o império. À vista de Goa, o velho capitão do Oriente proferiu a célebre frase dos grandes de Portugal, que serviram ingratos e que ficou conhecido na história de Portugal. Mal com os homens por amor del rei, mal com ele rei por amor dos homens. Bom é acabar. O rei só lhe atribuiu o título de vice-rei no fim da sua vida. Pedro Nunes, cosmógrafo mor do reino, foi um dos maiores matemáticos do seu tempo e homem de espírito prático. Deu grande contributo à navegação e aos descobrimentos. É dele esta célebre frase em 1550. Os portugueses ousaram cometer o grande mar oceano. Entraram por ele sem receio. Descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, novos povos, e o que mais é novo céu e novas estrelas. Filipe I de Portugal e o II de Espanha. O rei espanhol era neto de Dom Manuel I, pelo lado da sua mãe, a imperatriz Dona Isabel e do imperador Carlos V da Alemanha, e rei de Espanha, e pretendente ao trono de Portugal, devido ao desaparecimento de Dom Sebastião e ao curto reinado de Dom Henrique. Tendo como principal adversário Dom António I do Crato, acabou por conquistar o reino ao enviar um exército comandado pelo Duque de Alba, o qual venceu as forças do prior Duque Crato na Batalha de Alcântara, junto a Lisboa em 1580. É dele esta célebre frase: Portugal é meu porque o herdei, porque o paguei e porque o conquistei. Note-se que ele pagou uma fortuna para ter apoio da nobreza e do clero. Camões, sobre o rei Dom Fernando. Um fraco rei faz fraca a forte gente. Padre António Vieira, missionário, pregador, diplomata, político e escritor. Nasceu em Lisboa, partiu aos 7 anos com a família para a Bahia, Brasil. Estudou no Colégio Jesuíta da Bahia e ingressou na Companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1634.
É famoso o sermão de Santo Antônio aos Peixes, mas o seu alvo eram os homens. Já que não me quer ouvir os homens, ouça-me os peixes. Os grandes comem os pequenos. Palavras sem obras são como tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo. Nasceu em Lisboa, numa família de pequena nobreza. Dado o seu relacionamento com meios importantes da sociedade, entra para a carreira diplomática. Depois de desempenhar funções em Londres e regressado a Portugal, foi chamado à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 1750. Quis o destino que, na sequência do terremoto de 1755, se revelasse um grande estratega na reconstrução de Lisboa. Atribuindo-se a ele a famosa frase: é preciso sepultar os mortos, salvar os vivos e fechar os portos. Antero do Quental. Nasceu em Ponta Delgada, nos Açores, escritor e poeta com uma obra notável. Acabou por se suicidar com a idade de 49 anos, depois de ter uma forte depressão. Na conferência intitulada Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, é dele esta frase: nunca povo algum absorveu tantos tesouros, ficando ao mesmo tempo tão pobre, referindo-se a Portugal. Essa de Queiroz. Foi registado como filho de mãe incógnita e de pai magistrado, e criado por uma ama e pelos avós paternos. Escritor notável, considerado por muitos como o maior escritor português do século XIX. Romances como Os Maias, O Primo Basílio ou O Crime do Padre Amaro, entre outras, bem conhecidas, constituem a sua vasta obra literária. Há algumas das suas frases famosas: Portugal é Lisboa, o resto é paisagem. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. O governo não há de cair, porque não é um edifício. Tem que sair com benzina, porque é uma nódoa. António José de Almeida. Médico, político republicano e presidente da Primeira República. São dele estas palavras: não se encontra em ponto algum do país um único homem, ou seja católico ou protestante, monárquico ou republicano, padre ou secular, bacharel ou sacristão, ou faça parte da nobreza ou pertença à plebe, que perante a lei não seja responsável. De onde se conclui que o rei Dom Carlos de Bragança não é um homem, de onde se conclui que o rei Dom Carlos de Bragança é um animal. Entendo, pois, que o melhor será, quando os canhões começarem a os urros e quando o sangue principal a correr, metê-lo numa das gaiolas centrais do jardim zoológico, fazer-lhe aí uma cama de palha e deixá-lo ficar muito tranquilo e muito descansado. Afonso Costa, advogado e político republicano e primeiro-ministro da Primeira República e depois exilado em França. Por menos do que fez o rei Dom Carlos, caiu a cabeça de Luís XVI, no patíbulo. Pouco depois, o rei Dom Carlos e o seu filho Dom Luís Filipe foram assassinados barbaramente por 2 carbonários. Depois da implantação da República, disse: o Partido Republicano Português tem a obrigação de defender o povo, mesmo contra a vontade do próprio povo. É este o título da capa do vídeo. Brito Camacho, médico e político republicano e ministro da Primeira República. É atribuída a ele esta famosa frase: as moscas mudam, mas a merda é a mesma. Marcelo Caetano, último presidente do Conselho ou primeiro-ministro do regime político anterior. Não nasci em berço de ouro, como Álvaro Cunhal, nem fui um menino rico, como Mário Soares. Hotel Saraiva de Carvalho, um dos capitães de Abril. Oxalá que nós não tenhamos de meter no campo pequeno os contra-revolucionários antes que eles nos metam a nós. Salazar, dito em 1928, antes de assumir os cargos políticos. Sei muito bem o que quero e para onde vou. Dito em 1961, depois de ter conhecimento da sublevação dos movimentos nacionalistas e das chacinas horríveis de fazendeiros no norte de Angola. Para Angola, rapidamente e em força. Só devemos chorar os mortos se os vivos os não merecerem. Dito em 1965, orgulhosamente sós, depois de sentir a falta de apoio e isolamento de Portugal nas Nações Unidas. Curiosidades. Um dos 6 ministros comunicou-lhe que tinha descoberto petróleo em Angola. Ao que Salazar respondeu:
Só nos faltava mais essa. Ele sabia muito bem quais os interesses em jogo e em todo o desenvolvimento geopolítico das grandes potências. Há quem descreva a atitude de Salazar perante uma conversa com o seu ministro, quando este sugeriu para secretário de Estado um candidato ao lugar, perguntando Salazar. Diz que é uma pessoa inteligente e competente, mas conhece a família dele. A família para ele era muito importante. Fernando Pessoa, a sua frase dita em 1928, sobre os tempos da convulsão da Primeira República. É hoje legítima e necessária uma ditadura em Portugal. Sobre o regime republicano, de esquerda maçónica de Afonso Costa. Uma demagogia é um governo apoiado em forças ou classes populares e sistematicamente dirigido contra as opiniões, as tradições e os interesses das classes médias. Dá para refletir. António Spínola, general e presidente da República, entre 15 de maio de 74 e 30 de setembro de 74. Uma das suas frases: haveremos de continuar em África, sim. Costa Gomes, general e presidente da República, entre 30 de setembro de 74 e 27 de junho de 76. Uma das suas frases: estou convencido de que Angola decidirá continuar portuguesa. Pinheiro de Azevedo, almirante e primeiro-ministro entre 1975 e 1976. Devido ao cerco dos operários da Assembleia da República. Fui sequestrado já 2 vezes. Não gosto de ser sequestrado. É uma coisa que me chateia. Epá, agora vou almoçar. Quando uma bomba arrebentou no Trevo do Paço durante o seu discurso. É só fumaça, o povo é sereno. Uma multidão a chamar-lhe fascista durante uma manifestação. Barda merda para o fascista. Deixo-vos com 2 quadras do poeta popular António Aleixo. Não vês onde o pardal poisa? Poisam todos os pardais. Nós somos a mesma coisa. Onde vai, vão os demais. Eu não tenho vistas largas, nem grande sabedoria. Dão as horas amargas, lições de filosofia. Boas reflexões a todos. Boa tarde.